Boa noite a todos os presentes. Vamos começar então nossa aula. Tema da aula de hoje: Lei Orgânica Municipal de Saquarema. Meus amigos, tema aí ligada à legislação, aos conhecimentos gerais de Saquarema. Quer dizer, Anderson estava lá lendo o edital e estava vendo que são 10 questões que caem leis educacionais junto com conhecimentos gerais. Então, mais ou menos quanto que é o arranjo que vai ter? Bom, aproximadamente 5 de leis educacionais, 2 a 3 no máximo de lei orgânica municipal e 2, não passa de 2 questões da parte lá de história e de geografia, né? Aquela parte de história, geografia, monumento, aquelas coisas lá que vamos abordar, segundo está o calendário aí certinho, justamente na quinta-feira, às 18 horas, né? Nossa aulinha bacana que vai falar sobre isso. Bom, professor Anderson, eu baixei lá a lei orgânica e tá valendo. Caramba, primeira coisa, eu tive um susto enorme. São 80 páginas. Isso mesmo, meus amigos. São 80 páginas. Que obviamente, responsabilidade de imprimir e ler, né? Exatamente para falar aqui os pontos que mais caem, que é exatamente o que a gente vai trabalhar hoje. Beleza? Vamos focar em cima dos pontos que mais caem. Bom, lei orgânica, meus amigos, assim, pô, Jaqueline, você não vai conseguir ler toda, até porque ela não é para ler toda, tá? Tem pontos que caem, tem pontos que não caem, até porque, como eu falei no início da nossa aula, são de 2 a 3 questões que vão cair de lei orgânica, não vão ser mais do que isso, assim como são 2 questões que vão cair de história e geografia de Saquarema, tá? Então, enfim, são os pontos que eu vou focar aqui, que a gente vai focar aqui, tá? E que eu vou direcionar, a gente vai fazer alguns exercícios, vai ver como cai. Anderson, aqueles exercícios ali de lei orgânica de Saquarema são exercícios adaptados. Ou seja, são provas anteriores de magistério, em que foi cobrado a lei orgânica do município lá, né? O município XYZ, tá? E que obviamente adaptamos para Saquarema, ok? Ou seja, para você entender como é que é a estrutura, como é pedido, como é cobrado e, enfim, você saber como é que vai cair na tua prova, tá? E o que acontece? Acontece o seguinte, o que é uma lei orgânica? Vamos começar falando sobre isso. O que é uma lei orgânica? O que é uma lei orgânica municipal? Ah, pô, é uma lei do município. Cara, ela é muito mais do que uma lei. Ela pode ser definida até mesmo como uma norma fundamental e suprema do município. Como assim? Bom, a lei orgânica municipal, ela nada mais é do que uma constituição municipal. Ela não vai falar diretamente de uma única lei, de uma única coisa, mas sim de regras gerais daquele determinado município. Por isso que ela vai falar, vai começar abrindo o que é o município, vai falar dos símbolos da cidade, vai falar dos números de vereadores, que eu já te antecipo, são 13 vereadores, né, que Saquarema tem, isso cai em prova, então é importante que você saiba. Vai te falar sobre como funcionam os poderes municipais, vai te falar sobre como é organizada a questão da administração pública, a administração direta, a administração indireta, beleza? Enfim, ela vai criar todas as atribuições do prefeito, atribuições da Câmara, dos vereadores, beleza? Ou seja, características gerais daquele determinado município. Por isso que ela pode ser definida como uma constituição do município. Então a lei orgânica
nada mais é do que uma constituição do município, ou seja, nenhuma lei municipal, nenhum estatuto, um decreto, tá? Pode ser criado, pode ser aprovado sem estar em consonância, ou seja, sem estar de acordo com a lei orgânica daquele determinado município. E Saquarema, meus amigos, não é um ponto fora da curva. Saquarema é um município brasileiro. E nós brasileiros, nós não temos de uma forma geral o hábito de, enfim, ter toda uma atenção com a política, toda uma preocupação com os candidatos que nós elegemos. Então, obviamente, a gente acaba elegendo, né, muitos candidatos, que é o fulano do açougue, Beltrano do palhaço, né, o palhaço Beltrano, ciclano da pipoca. E isso cria uma situação na qual eu já te afirmo de cara. Praticamente a lei orgânica de um município, praticamente, tem alguns detalhes que diferem e eu vou apontar aqui exatamente por isso que eu imprimi as 80 páginas da lei orgânica. Opa, tá aqui, ó. Lei Orgânica Municipal de Saquarema. Beleza? E li detalhadamente os pontos que caem. Numerei aqui relativamente os pontos que caem. Tá? Exatamente para a gente discutir. E tem pontos que são diferentes em relação a outras leis orgânicas. Agora, muito pouco. Vamos ver que é realmente, verdadeiramente, muito pouco, tá? Então, é basicamente, a maior parte, um recorte-cole mesmo, até porque, na política, realmente nada se cria, meio que tudo se copia mesmo, e por aí vai, tá bom? Beleza? Pois bem, então vimos que a Lei Orgânica Municipal, que nada mais é do que a Constituição Municipal, isso mesmo. Então uma pessoa para obviamente ter um cargo político municipal, seja ele um vereador, seja ele o prefeito, até mesmo um vice-prefeito ou um secretário, consequentemente, ele tem que ser um conhecedor de lei orgânica. Até porque, senão, ele não vai ter nem conhecimento do que ele vai poder atuar, aonde ele vai atuar e o que é permitido como forma de regular, né, em Saquarema. Beleza? Então, características aí que a gente entende. Beleza? Pois bem, Saquarema é definido como uma pessoa jurídica de direito público, dotada do uso de sua autonomia política, administrativa, financeira. O que significa isso, meus amigos? Porque isso é o artigo 1, primeiro, da Lei Orgânica Municipal. Isso significa o seguinte, gente. O Brasil, ele é uma república federalista. O que significa isso? Uma república federalista significa dizer que cada ente da federação, seja ele estado e municípios, gozam de autonomia. E que autonomia é essa? É uma autonomia financeira, sim. Então, cada estado e cada município tem a sua receita, tem que ter o controle sobre a sua receita. E uma autonomia também política, sim. Você vê, cada estado, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, cada município, Saquarema, cidade do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, município de Niterói, município de São Gonçalo, também goza da sua autonomia política. Exatamente até por isso que a gente vê que cada município tem leis próprias.
Como assim, professor? Leis próprias, sim. É o que justifica a existência de você ter uma Câmara de Vereadores. Né? Até porque, veja bem, quais são os poderes municipais? Os poderes municipais é o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo é formado pelos vereadores, que no caso de Saquarema, falei no início da aula e volto a falar agora porque cai em prova, correspondem a 13 vereadores. É muito importante que você saiba isso, tá, gente? Isso está cifrado para cair em uma das provas que vai ter de Saquarema. Com certeza, se não cair na prova do dia 10, vai cair na da prova do dia 11, ou se não cair na prova do dia 10 do dia 11, vai cair na prova do dia 18. Beleza? Tá? Poder legislativo corresponde aos vereadores, aos 13 vereadores. E o poder executivo? Poder executivo corresponde ao prefeito. Anderson, mas a Constituição fala que são 3 poderes, tá? Mas os 3 poderes são poderes o quê? Federais. No caso do município, não tem o poder judiciário. Então, no caso do município, são 2 poderes. É o poder legislativo e o poder executivo. Tá? Poder legislativo na figura dos 13 vereadores de Saquarema. E o poder executivo na figura do prefeito. Ok? Prefeito, que é o chefe do poder executivo. Legal? Tranquilo? Bom, aí isso faz com que eu faça uma pergunta para vocês. Uma pergunta muito importante, uma pergunta tipicamente que cai em prova, né? Qual é o poder que manda em Saquarema? Qual é o poder que está acima de todos em Saquarema? É o poder, já que é o executivo e legislativo que tem lá, né? É o poder executivo ou o poder legislativo? Qual dos dois? Hein? Pode abrir o áudio, pode escrever aí no chat. Qual é o poder que manda? Qual o poder que está acima em Saquarema? O executivo ou o legislativo? E cada um botando uma coisa, legislativo, executivo. Nenhum dos dois, meus amigos. Atenção. Deus mandou eu vir aqui, né? Me recuperando aí do pico que eu tive aí de, né? Problema que eu tive aí de diabetes aí, braba aí, glicose, parei em pronto-socorro. Exatamente por isso que a gente está tendo essas reposições. Luciana, judiciário não tem em município, tá? É porque você provavelmente linkou depois da explicação, tá? Poderes municipais é executivo e legislativo, ponto. Não tem judiciário, tá? Bom, nenhum dos dois. Anderson, como assim? Nem o poder legislativo, nem o poder executivo é o que mais manda? Sim, nenhum dos dois. Né? O que você tem em relação aos poderes? Os poderes, o que você tem? Você tem a própria Constituição, e a lei orgânica nada mais é do que uma Constituição do município. Tá? É isso que é a lei orgânica. A lei orgânica é uma Constituição do município de Saquarema. O que ela assegura? Uma relação harmônica entre os poderes. Tá? Então os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que significa esse termo? Independente e harmônico. Independente significa dizer que um não está acima do outro. Um não depende do outro. Correto? E harmônico? Harmônico que todos eles têm que caminhar para um bem comum, que é o bem da pessoa jurídica que, de natureza pública, que é o município de Saquarema. Mas Anderson, porra, eu ligo a televisão e tá lá um deputado virando pro outro,
um deputado virando pro presidente, falando que vai explodir o Congresso, o outro vai explodir o Supremo, né? Porque no caso federal tem poder judiciário, não no caso de Saquarema, né? No caso de Saquarema, mais uma vez falando, poderes correspondem ao legislativo e ao executivo, beleza? Legislativo na figura dos vereadores, executivo na figura do prefeito, ok? Bom, não, na verdade, na prática não é bem assim, meus amigos, mas na teoria é. Então, lembre-se bem, a prova de vocês é uma prova teórica. Portanto, eu vou beber bastante água durante a aula, tá, gente? Por conta exatamente desse probleminha que eu tô passando, mas já tô bem melhor, tá? E vamos seguir aí firmão. Pois bem, exatamente por conta do quê? Exatamente por conta dessa questão de você ter aí a prova teórica. Então você tem que responder de acordo com o que eu estou falando, de acordo com a teoria, beleza? Então, são poderes independentes e, no caso, harmônicos. No caso, inclusive, o termo que ele coloca lá é o termo colaborativo, beleza? Que nada mais é do que a relação de harmonia entre eles, beleza? Característica que você tem. Legal? Tranquilo? Bom, os símbolos de Saquarema. Cara, os símbolos de Saquarema basicamente correspondem aos símbolos municipais de quase todas as leis orgânicas que eu já dei aula na minha vida, que foi lei orgânica pra caramba. Porque esse troço começou a cair em prova de magistério de uns 15 anos pra cá, e nossa, cara, cai pra caramba. Caiu em Mangaratiba, caiu em Mesquita, caiu agora a legislação municipal em São Gonçalo. Quando não é lei orgânica, é Estatuto do Servidor, ou os dois, beleza? E a própria lei orgânica tem um trecho que ela fala sobre servidor público lá, que é o mesmo, bandeira, hino e brasão, beleza? Bandeira, hino e brasão. São chamados símbolos do município. E é importante, obviamente, mesmo sendo uma coisa decoreba, fácil, mais batida do que qualquer outra coisa, mas é importantíssimo que você, obviamente, saiba, né? E que são os chamados símbolos municipais. Vai tentar colocar outra coisa como símbolo municipal, não é. É bandeira em brasão, igual a maior parte dos outros municípios. Para não falar que os outros municípios, todos eles são bandeira em brasão, acho que só a lei orgânica de Niterói, que bota lá o tal do Museu de Arte Contemporânea, lá o MAC, lá, né? A representação gráfica do MAC, não é nem o MAC, é a representação gráfica do MAC também como símbolo do município. Tirando, cara, tudo que é município que eu dei lei orgânica e de Saquarema é a mesma coisa, é bandeira, hino e brasão. Ponto. Bom, poderes municipais. Caramba, Anderson, tava lendo a lei orgânica e tava vendo que, pô, essa parte aí relacionada aos poderes municipais, cara, é a parte mais extensa da lei orgânica. Cara, vou te falar de uma forma que tu vai entender, vai aprender e vai acertar todas as questões. Beleza? Macete, dicas. Meus amigos, como nós vimos, os poderes municipais correspondem ao poder executivo, prefeito. Poder legislativo, vereadores. No caso, são os 13 vereadores, tá? Que tem em Saquarema. Bom, qual é o papel do vereador? O que um vereador faz? Abre aí o chat, abre o áudio, pode falar comigo. Porque, porra, se você souber o que um vereador faz, automaticamente, aquelas 20 páginas que falam sobre incumbências dos vereadores e fala sobre a questão de vedações aos vereadores, você vai matar. Beleza? Porque vedado é o que não é permitido e incumbência é o que... Gente, atenção, é mais ou menos isso que minha colega falou. Mais ou menos. O papel do vereador é o quê? Poder legislativo, correto? Portanto, é legislar. Atenção, são dois. O papel do vereador são basicamente dois. Tudo que vai estar lá escrito é redundância em cima do que eu vou falar aqui para você.
Beleza? Então o papel do vereador são dois. Qual é? Legislar e fiscalizar as contas da prefeitura. Então grava bem no teu coração, anota aí se você estiver anotando, beleza? Que eu vou repetir mais uma vez. O papel do vereador é legislar e fiscalizar as contas da prefeitura. Cuidado para você não confundir. Mas Anderson, estava lendo lá, rapaz, aquele troço todinho, todas as responsabilidades, incumbências. E, cara, agora que eu me dei conta que todas elas falavam exatamente sobre isso. Sim, veja bem. O papel do vereador é exatamente esse. Leis, né? Obviamente, o que é um projeto de lei? Projeto de lei é um projeto que ele vai defender junto à Câmara dos Vereadores, Casa do Povo, né? Para que seja aprovada pela maioria e que, obviamente, se torne lei. Então, tudo isso, projeto de lei, tudo isso é o quê? Legislar. Legislar. São processos de legislação. Ok? E segunda situação, fiscalizar as contas da prefeitura. Cuidado, para não confundir. Não é fiscalizar as contas do prefeito. Não é. Como eu já vi alguns vídeos, o pessoal falando, né, no YouTube, etc, etc. Não é fiscalizar as contas do prefeito. É fiscalizar as contas da prefeitura. E, obviamente, envolve sim o prefeito, envolve tudo. Beleza? Ah, Anderson, então posso afirmar que se um prefeito roubou ou os vereadores eram cúmplices ou, né, eles, por algum motivo, não fiscalizaram, não conseguiram fiscalizar, enfim, não atuaram como deveriam atuar, sim, tá certo. Assim como um deputado estadual, o poder dele é legislar e fiscalizar as contas do governador. Assim como um deputado federal, idem em relação a quem? A presidência, né? No caso, as contas do governo, desculpa, do estado. Tá bom? E no caso da prefeitura, o papel do vereador é o quê? Além de legislar, é exatamente fiscalizar as contas da prefeitura. Então, saber toda aquela situação ali orçamentária, né, de contas que está sendo colocada ali junto ao dinheiro público. Então, né, a gente tem a relação da publicidade. O que é a relação da publicidade? Que está lá no edital, a gente vai falar mais sobre isso. É a relação da transparência, porque tudo que envolve dinheiro público tem que haver transparência. Ah, Anderson, é por isso que toda prefeitura tem um portal da transparência? É. E Anderson, a prefeitura que eu trabalho, o portal da transparência não funciona bem. Aí já é outra coisa. Aí já cai naquela situação do Brasil sendo um país campeão de fazer lei e não cumprir. Não é? Quer dizer, é o Brasil da prática e o Brasil da teoria. O Brasil que a gente está estudando é o Brasil da teoria, gente. Beleza? O Brasil da prática é aquele que a gente vive aí todo dia. Não é? Quer dizer, então o Brasil que a gente está falando aqui corresponde basicamente ao Brasil da teoria. E nesse Brasil da teoria é assim que funciona, é assim que flui. Beleza? Característica que você tem que ter em relação ao município. Ok? Então, gente, esse é o papel, essa é a atribuição do poder legislativo. Ok? Legislar e fiscalizar as contas da prefeitura. Ok? Onde tem dinheiro da prefeitura, se tem dinheiro da prefeitura envolvido, os vereadores têm que ter as suas comissões, organizar suas comissões,
e fiscalizar. É isso. Tem dinheiro da prefeitura envolvido? Opa, tem que fiscalizar. Ok? Ficou claro? Dúvidas, perguntas, colocações? Bate-papos? Fluiu? Tranquilo? E qual é a competência? O que compete? Aí vai, ó. Vou matar mais uma porção de páginas ainda da lei orgânica. Quer ver? O que compete? Qual é a competência? O que um prefeito, na teoria, claro, faz? Qual é a competência do poder executivo, meus amigos? Já que o legislativo nós falamos agora. E do poder executivo, qual é? Fala aí comigo. Hein? Pode escrever no chat. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos, tranquilo, maneiro. É que eu gosto de começar a aula com esse... assim... cumprir aquilo que foi definido pelo legislador. Não necessariamente. Executar as leis, não. Ah, Luciane Guimarães, perfeito. Meus amigos, a função, exatamente, a função do poder executivo, que o próprio nome já diz que é executar, né? Qual é a função disso? O que seria executar? Seria o quê? Gerir, administrar um município. Então, pô, cara, veja bem, quando acabar essa aula, você vai voltar depois, não precisa ser hoje não, de repente tu tá cansado. E manda de novo essa mensagem que passou muito rápido e eu não consegui ler. Mas depois você vai ler a lei orgânica. Mas você vai ler com essas explicações que eu tô te dando na sua cabeça. Cara, você vai ver exatamente que as coisas todas se repetem a todo momento falando a mesma coisa. A função do poder executivo qual é? A função de administrar. Administrar o quê? O município. Simples. Beleza? Então é a função de gestão. O que é gestão? A administração. A administração do quê? Do poder do município. Ponto. Então repara uma situação que eu estou colocando aqui. Em algum momento você está vendo um poder acima do outro? Em algum momento você está vendo um poder, com mais entre aspas, poder maior do que outro? Não. Você vai ler a lei orgânica toda detalhando assuntos. Não, nenhum poder tem mais do que o outro não, cara. Tá? É isso que eu tô falando, Jaqueline, porque de repente você linkou depois, mas o vídeo está gravado, tá? Eu comecei a aula perguntando, fazendo uma brincadeira perguntando qual o poder que manda na cidade? No caso a resposta, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Por que nenhum dos dois? Porque eles são colaborativos, são harmônicos, são independentes. Beleza? É característica que a lei orgânica confere a eles. Por quê? Porque cada um tem uma atribuição. É isso que eu quero dizer. Tá? É porque, infelizmente, o Brasil, nós vivemos no país da carteirada. Não é? O que é o país da carteirada? O cara manda mais do que fulano, o outro manda mais ainda, o outro manda mais ainda. Isso aí eu tenho pra mim, cara, que isso é uma questão de herança colonial, herança escravagista, em que as pessoas mandavam uma nas outras, e tinha muito disso. E a gente meio que herdou culturalmente isso, tá? Agora a gente tem que entender o seguinte, que não existe essa coisa de um mandar no outro, tá? Como uma outra lá na escola que eu trabalho, né? Coitada, uma boçal falou, não, fulana de tal é nossa líder. Porra, meu Deus do céu, eu me senti até numa tribo quando eu vi isso. O fato é que nós temos que entender que todos nós temos atribuições. Atribuições. Dificilmente você vai ver uma legislação
que vai apontar assim, fulano manda no ciclano, Beltrano manda no... ainda mais no poder público. Tá entendendo? E é isso que você tem que ter em mente na hora de resolver questões. Tá? Em que o papel do poder legislativo, qual é? Legislar e fiscalizar as contas da prefeitura. Então, todas as alternativas que vão falar sobre as responsabilidades, sobre as incumbências do poder legislativo irão versar sobre essa característica. Além dela, sobre questões ligadas à fiscalização das contas da prefeitura. Ponto. Beleza? Fora isso, não é atribuição. Não é atribuição do vereador, por exemplo, fazer obra. Tá? Não é atribuição do vereador fazer obra. Não é a função do vereador arrumar vaga em escola, arrumar vaga em internação. Ah, Anderson, mas os vereadores fazem isso. Mais uma vez, o Brasil é um país campeão de fazer lei e não cumprir. Ok? Temos que lembrar que a prova é teórica. Assim como é função do prefeito o quê? Administrar o pessoal, administrar todo o município por meio de secretarias. Então vai criar lá a sua secretaria de educação, sua secretaria de saúde, sua secretaria de ordem pública, ou segurança pública, sua secretaria de cultura, alguns municípios têm, no caso de Saquarema, sua secretaria de turismo, até porque você há de concordar comigo que Saquarema hoje, já de uma boa época para cá, é um município turístico, não é? Então são características que nós observamos e de grande ponto e que a gente vai ver agora, nisso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Pois bem, visto tudo isso, dito tudo isso, vamos olhar um pouquinho aqui a lei orgânica que ela diz, ó. Ó como é que fica mais fácil a leitura, ó. Lembrando que a gente vai ter exercício, tá, gente? Não é aula só para ficar lendo, não. É para exercício. Ó, pra gente entender aqui, ó. Olha lá. Pá. Olha lá. São poderes municipais, são independentes e colaborativos. Legislativo e executivo. Só tem dois. É município, correto? Os símbolos. Brasil, brasão, bandeira e hino. Te ensinei certinho. É isso aí. Beleza? Você tira a onda que eu te ensinei certinho. E vamos avançar. Aí, indo para dentro do poder legislativo e poder executivo, nós temos as questões ligadas a atribuições entre eles, E aí a gente vê aqui, ó. São as competências do município, O que compete ao município? O que o município pode fazer? O município ele pode administrar tudo que for do município, elaborar e desenvolver o chamado plano diretor. O que é o plano diretor? É um planejamento da cidade, um planejamento de crescimento da cidade. Enfim, repara, tudo aquilo que ele vai falar como exemplo se torna situação redundante, olha lá. Manter a cooperação técnica, entre segmentos da educação e entre outras situações que você tem aí relacionado a isso que ele está falando sobre o município, tá? A competência comum já é o que? É o que é tanto de responsabilidade do município quanto de responsabilidade da União e do Estado, beleza? Então você tem aquela responsabilidade ampla, Então, por exemplo, questão da saúde, da assistência pública, é responsabilidade de todos. Não é à toa que o SUS se chama SUS,
que é o SUS? Sistema Único de Saúde, né? Então por quê? Porque tem muito a ver com a questão da integração da rede e tudo mais, aquela coisa toda. E vai falando sobre tudo isso, né? Vedação, o que é vedação? O que não é permitido ao município? Claro que não é permitido situações ligadas à ilegalidade, por exemplo. Tá? Questões ligadas a estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Ou seja, essa ligação que a gente tem muito, que na prática a gente está vendo muito hoje, ligado aí a política e religião, não é? Quer dizer, então, essa questão relacionada a estabelecer cultos religiosos, igrejas, isso aí não é responsabilidade do município. O que seria recusar fé a documentos públicos? No caso, o servidor público, ele tem fé pública. Todos nós temos fé pública, né? Aqueles que ainda não são servidores públicos terão, né? Que é a autenticação de documento, né? Que é a fé do documento em relação ao documento público. E eu vou falar isso mais à frente quando eu falar sobre administração pública, que é importante, que vai cair em prova. Manter a publicidade dos atos. Isso tem tudo a ver com a questão da administração pública. Eu vou falar sobre administração pública agora, né? E por aí vai, tá? Bom, vendo um pouquinho de lei orgânica, deixa eu falar logo sobre administração pública, para a gente entender um pouco mais e poder depois dar uma olhada bacana na lei orgânica, que você vai entender. Beleza? Vamos lá. Bom, administração pública. A administração pública, o que é o bem público? Bem público é um poder, é um bem, no caso, relacionado a Saquarema, do município. É um bem de todo o público, toda a população, público. Então, exatamente essa relação da administração pública, ela é regida por um princípio que nós conhecemos como princípio do LIMPE. L-I-M-P-E. No caso de Saquarema, aí está uma diferença. Não tem o E. É o LIMPE com P mudo. Como assim LIMPE com P mudo? Mudo, porque não tem o E. O E seria eficiência. Um dos princípios da administração pública, que está na Constituição, por exemplo, é o princípio da eficiência. Seria o E do LIMPE. Só que no caso de Saquarema não tem esse princípio na lei. Óbvio, mas não quer dizer que o que acontece na gestão pública administrativa do município não tenha que ter, não ter eficiência. Em nenhum momento você vai ler em qualquer documento ligado à questão pública que você tem que ser um incompetente. Claro que não. Mas simplesmente não tem o princípio da eficiência dito na lei orgânica, tá? Mas o LIMPE tem, que é o LIMPE com P mudo. Então, ó, L. O L corresponde ao quê? Legalidade. O I é o I de impessoalidade. O M é o M de moralidade. E o P é o P de publicidade. O que significa isso? Tudo em administração pública, isso mesmo, tudo que você lê na lei orgânica, tudo, sem exceção, em todas as páginas da lei orgânica, vai ter que ter LIMPE, ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade e, no caso, publicidade. Saquarema Paraí. Ok? Beleza? Tá, legal, Anderson, maneiro. Entendi. Né? Então, se eu estiver lendo sobre questão ligada à publicidade, P de publicidade, tá? MC, P de publicidade.
Esses são os princípios administrativos, são. Então, se eu estiver lendo sobre vereadores, tem que ter LIMP. Se eu estiver lendo sobre o prefeito, tem que ter LIMP. Se eu estiver lendo sobre o município, sim, tem que ter LIMP. Se eu estiver lendo sobre servidor público, que está lá dentro da lei orgânica, sim, tem que ter LIMP. Se eu tiver... Não importa. Tudo na lei orgânica você vai ter que ler e entender sobre o LIMP. E o que é o LIMP? LIMP corresponde a L, legalidade. Como assim legalidade? O princípio da legalidade, ele é considerado, inclusive, o princípio mais importante da administração pública. Beleza? E o que corresponde a esse princípio da legalidade? É estar em consonância com a lei. Ou seja, todos os atos da administração pública, tudo que for feito pela administração pública, não importa se a gente está falando de prefeito, não importa se a gente está falando de vereador, não importa se a gente estiver falando de servidor público, não importa. É da administração pública? É prefeitura? Porque a gente está falando de Saquarema, correto? É da prefeitura de Saquarema? É. Tem dinheiro da prefeitura de Saquarema? Então tem que estar de acordo com a lei. Por quê? Porque um dos princípios, o primeiro princípio, que é o L do LIMP, correto? É o princípio da legalidade, que nada mais é do que estar de acordo com a lei. Está de acordo com a lei. Beleza? Então, por exemplo, eu não posso, está escrito aí na lei orgânica, eu não posso favorecer uma etnia em relação a outra, eu não posso favorecer uma questão de gênero em relação a outra pessoa, ou seja, porque todos nós somos iguais perante a lei. Ponto. Está escrito na lei orgânica. E isso é óbvio. Se todos nós somos iguais perante a lei, e isso é a lei que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, professor Anderson Dionísio, mas sim a lei, então, obviamente, vai estar na lei orgânica, porque, claro, que corresponde ao princípio da legalidade, porque tem que estar efetivamente de acordo com a lei. Ok? Tá? O segundo princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade. Isso mesmo. O I do LIMP é o I de impessoalidade. E a impessoalidade... Boa noite, Caroline. Tudo bom? E a impessoalidade corresponde exatamente ao quê? A subjetividade. A subjetividade. E como assim subjetividade, professor Anderson? A igualdade. Tá? Ou seja, não pode haver tratamento desigual. Além de ser ilegal, porque está na lei no caso, por isso que vem a questão da legalidade, ainda tem a questão impessoalidade. Impessoalidade. A questão, por exemplo, da impessoalidade. Então vamos lá, vou te dar um exemplo. Ah, Anderson, não, o estatuto não está no programa não, tá? Tá, Caroline? É lei orgânica. Tá? Eu estou falando sobre servidores públicos, sobre administração pública que eu estou falando. Tá? Beleza? Isso. É porque você linkou agora, no início eu falei sobre características gerais da lei orgânica, e agora eu já estou entrando nessa parte aí de atos públicos, atos de administração pública e servidores, dentro da lei orgânica. Tá? Pois bem, então o que eu estou falando? O que é o princípio da impessoalidade? Por exemplo, vou te dar um exemplo. O princípio da subjetividade. Tá? Ou seja, todos são iguais, né, no caso. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lá. Eu trabalho, isso, não pode, ninguém pode ser tratamento diferente. Eu trabalho numa escola,
municipal, como de fato eu já trabalhei lá em Itaúna, em Saquarema, no CAD de Saquarema. Bom, então tem um amigo meu que, pô, o filho dele é meu aluno. Então, eu como servidor público, eu posso destinar um tratamento para ele privilegiado, um tratamento para ele que não seja de igualdade em relação ao Zequinha, que o pai dele é pescador? Claro que não. Porque senão isso vai ferir o quê? Diretamente esse princípio da impessoalidade. Ok? Que é a relação que você tem de grande importância. Outro princípio que nós temos, também muito importante, tá? Que é o M do LIMP, lembrando que na Lei Orgânica de Saquarema não tem o E do LIMP, tá? É o LIMP com P mudo mesmo, tá? Não tem o princípio da eficiência, para aqueles que linkaram agora. É o princípio da moralidade. O M, que corresponde, é o princípio da moralidade. Então, moralidade corresponde ao quê? A ética. E o que vem a ser a ética? Conduta. O que vem a ser conduta? Comportamento. Então, todos na administração pública, tudo que envolve a administração pública, todo poder público, todo agente público, ele tem que ter o quê? Ética, postura. Todos nós somos servidores públicos 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você não deixa de ser servidor público nem quando você está em casa. Sim. Você não deixa de ser servidor público em nenhum momento. Tá? Ah, eu estou de folga. Você continua sendo servidor público. Se estiver de folga, na sua folga, por exemplo, você estiver roubando, você vai preso, condenado lá pelo que você fez, né, criminalmente, e provavelmente você vai sofrer uma sanção administrativa, provavelmente podendo ser até uma demissão, como servidor público. Então, são características que você tem, tá? Só para o pessoal ter ideia, porque isso vai de acordo com a relação do princípio da moralidade. Fala comigo, levantou a mão? Fala comigo, Rosilene. Fala comigo. Levantou a mão? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários? O pessoal levantou a mão? Hein? Então? Tá, beleza, show. Então vamos dar sequência. Show de bola. Então, veja você, tá? Só pra galera ter uma ideia. Exatamente essa questão, tá? Todos nós somos o quê? Servidores públicos 24 horas por dia, 365 dias por ano, tá? Independente se você está trabalhando, tá na tua folga, não importa, não interessa. Você não deixa de ser servidor público. Então, gente, o mesmo acontece com a administração pública. O mesmo acontece com os atos públicos. Recentemente, aí, veja bem, eu estou falando, essa questão do princípio do LIMP, ele é para toda a administração pública. Para qualquer coisa dentro da lei orgânica. Então não é só da questão do servidor público. Claro que a gente pensa muito na questão do servidor público, porque nós queremos ser servidores públicos, né? Mas sim, no prefeito, no vereador, em quem for. Eu lembro, por exemplo, de um fato agora recente, acho que aconteceu no final do ano passado, que o prefeito da cidade, uma cidade dessa do interior, foi fazer um show lá, contratou um show de um grupo, acho que sertanejo, né?
famoso, não me lembro qual foi o grupo, mas passou na internet, de repente você viu essa cena, você vai lembrar. Pô, e ele subiu lá no palco, lá, completamente alcoolizado, aí falou uma porrada de besteira lá, aí o povo ficou até todo meio assim, porque era um cara que tinha uma boa aceitação, né? Com a população, o pessoal gostava dele, mas, pô, o cara falou besteira, tava doidão, tava loucão. Quer dizer, pode isso? Não, não pode, pô. Por quê? Porque ele representa a administração pública. Ah, mas era um momento de lazer dele, era a folga dele. Não, o cara não deixa de ser prefeito, gente. Assim como você não deixa de ser servidor público, tá? Então, por isso que a gente tem o princípio da moralidade, né? Eu na prefeitura de Saquarema, por exemplo, tá. Mundial de surf, tava lá no dia, lá em Itaúna, no colégio, fui liberado. Já tô aqui mesmo, vou no Mundial de Surf, tô lá de calça, em plena praia de Itaúna. Porra, todo mundo fumando lá um baseado do meu lado. Deus me livre e guarde, cada um com seu cada qual, mas eu não tenho esses problemas, tá? Não uso droga, o pessoal, né? Cada um com seu problema, esse não é meu problema, graças a Deus, beleza? O máximo que eu ainda me prendo, mesmo assim pra mim é uma coisa ruim, porque eu sou diabético, de vez em quando tomar minha cervejinha bem gelada, minha braminha, que saiu no calor também não resisto, mas agora eu tô com restrições até para isso, beleza? Mas vamos supor que tá todo mundo fumando, porque parecia que estava legalizado lá o ambiente. Não sei se alguém que já foi em algum mundial de surf, se já foi, sabe o que eu tô falando. Eu pego lá um baseado sim, fumo lá com o pessoal. Festa do índio, todo mundo tá fumando mesmo, vou fumar também, né? Nessa coisa de Facebook, alguém cara tira uma foto, o meu professor é maconheiro. Mas eu tava de folga, eu fui liberado da escola, não importa. Eu não deixo de ser professor na minha folga, eu sou servidor público. Assim como prefeito é prefeito, assim como vereador é vereador. Anderson, quando eu ler lá as atribuições, quando eu ler lá as vedações, aí você vai ver exatamente isso, né? O que é vedado? É quando o cara vai de contra a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, não é? Ou ao pé do limpe, a publicidade. O que é publicidade? Publicidade é o princípio da transparência. Tudo que envolve dinheiro público tem que ter transparência. Então veja você, quando existe uma obra pública, tá? OBS, obra pública, tem que haver licitação, tá? Porque parte da questão da moralidade. Obviamente eu tenho que ter um prestador de serviço que me preste aquele serviço ali, e obviamente eu tenho que justificar com um custo menor ou com uma qualidade bem infinitamente superior. Algo tem que valer a pena, né, para que aquela empresa ganhe aquela licitação. Não fazer o que o nosso ex-governador Wilson Witzel fez lá com a questão dos aparelhos respiratórios durante a pandemia, que ali ele se favoreceu do momento, né, de pandemia, em que não havia tempo útil para licitação, então foi autorizada a compra de questões de aparelhos médicos, importação sem licitação, e foi o que ele fez ali, enfim, e está respondendo até hoje por isso, e perdeu o cargo dele, principalmente por conta disso. Mas assim, uma situação normal de temperatura e pressão como a gente está vivendo hoje, graças a Deus, tá? Graças a Deus, toda obra pública tem que ter licitação. E a licitação tá lá a empresa que venceu. Por quê? Todo mundo tem que saber, tem que estar em site, tem que estar em jornal de alta circulação. No caso de uma obra, tem que estar a placa da obra dizendo nome da empresa, o responsável técnico, quem é o engenheiro, toda a equipe técnica ali, beleza? Com o seu órgão regulador.
o valor da obra, por isso que está lá o valor, o prazo de entrega da obra e o que é a obra. O que é aquela obra? É uma praça? Tem que estar lá escrito, é uma praça. Entendeu? Qual é o custo da obra? A obra está orçada, não sei quantos. Dinheiro público normalmente é de 1.000 e milhões, né? Não é? Aqui no Brasil normalmente sim. Não sei quantos mil ou milhões. Né? E o prazo? O prazo X. Tá lá. Tem que estar. Por quê? Porque esse é o princípio da publicidade. Então veja bem, gente. Qualquer ato público, prefeito, vereadores, servidores públicos, agentes públicos como um todo, tá? Tem que ser regido pelo princípio do LIMP, com P mudo, tá? Porque vai até o princípio da publicidade, que nada mais é do que o princípio da transparência. Anderson, por isso que no site da prefeitura tem lá o portal da transparência, e eu digitando lá eu sei qual é o trabalhador, muitos de você tem acesso inclusive ao rendimento do trabalhador, sim, para saber lá qual é o dinheiro que está lá, o dinheiro que o cara recebe, né? Aonde ele está lotado, para tentar evitar uma coisa que acontece, né, no Brasil, né? Cargo fantasma, trabalhador que não, enfim, coisas que acontecem no nosso país, né, cara? Muito ainda, mas isso aí pelo menos é uma tentativa para que né, haja uma fiscalização maior, é isso, um poder fiscalizador maior. Então são características que a gente tem que ter em mente sobre esse aspecto importantíssimo da lei orgânica. Ok, meus amigos? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente? Fluiu? Tranquilo? Maneiro? Então vamos ver agora com outros olhos a lei orgânica. Vamos lá pegar pra gente ver. Vem comigo. Olha que maneiro. Eita, o que aconteceu aqui? Volta. Pronto. Bacana. Bom. Então, praticamente, tudo que você vai ler com isso. Né? Então, olha lá. Você viu, ó. O que é proibido ao município? Tudo aquilo que for contrário a ferir essa relação do LIMP, essa relação da administração pública. Então, ó, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Caramba, eu estou ferindo a relação da impessoalidade, meu irmão. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas. Ah, isso aqui é você ir contrário, né? Enfim. Mas, lá, manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanhas de órgão público que não tenham caráter educativo, informativo. Ah, aí é outra coisa. Orientação social, assim como publicidade qual consta em nomes, símbolos que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Porra, claro. Aí você está criando um favorecimento a uma pessoa, né? Tu está usando aí dinheiro público em benefício de próprios, né? De outros. Ou seja, obviamente. Então, gente, cara, vem comigo. Vamos entender a lei orgânica. É simples, não é complexa. Você mata a maior parte dela por dedução, por lógica. Entendeu?
Então, enquanto o seu concorrente ele está lá com um chicote, batendo nas costas, tentando decorar essa porcaria para cair 2 questões, porque o máximo que vai cair numa prova 3, tem prova que vai vir 2 questões, tem prova que vai vir 3 questões de lei orgânica, entendeu? Porra, o que você tem que entender? Pela questão lógica, tu vai matando lá, pô. Entendeu? Olha lá. Tu sabe que o mandato do cara, porra, tanto vereador quanto prefeito é de 4 anos. Pô, tu vai ter que ler isso? É o que está sendo dito aí, ó. Câmara Municipal. Olha lá. Enfim. Então, características que você tem aí. Aí como funciona. Claro, tem alguns detalhes ali, né? E vai avançando, né? Bem... Quanto um vereador pode se licenciar, aí explica, né? Também a gente vai falar disso na próxima aula, questão de licenças, né? Então, o que é o processo legislativo? Legislar. Aqui, ó. Olha o que ele está falando. Isso aqui não é legislar? Aqui, ó. Emenda na lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, leis delegadas, resoluções, decretos. O que é isso? É legislar. Legislar e, obviamente, fiscalizar a conta da prefeitura, né? Então, a lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante o quê? 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, ou por iniciativa do prefeito, ou iniciativa popular. Por quê? Porque essa questão da iniciativa popular é uma questão que também é prevista em todas as leis orgânicas, né? Que é a questão da vontade popular. O que acontece? Estamos falando sobre um processo democrático. E num processo democrático, nós temos uma coisa chamada a relação de sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? Que você leu aí, com certeza quem já antecipou seus estudos de lei orgânica leu, é isso. Sufrágio universal é a vontade da maioria, da população. E muitas vezes é manifestado em relação a um plebiscito, em relação a um referendo, não é? Quer dizer, então, tanto o referendo quanto o plebiscito são consultas à população, né? Um é voltado para você criar uma lei e o outro é para você substituir uma lei que já existe, entendeu? Alterar aquela lei que já está ali. Então, seria basicamente essa questão, mas ambos são o quê? É a relação que ele está apontando ali do sufrágio universal, de você perguntar à população, vontade do povo ser manifestada, né? Em razão disso. Alguma dúvida, pergunta, colocação até agora, gente? Maneiro? Nossa, tô falando pra caramba hoje, né, cara? Tô bem animado, tô voltando ao meu estado normal. Dúvidas, perguntas, colocações? Maneiro? Tranquilo? Vamos avançar? Ah, tem exercício pra gente fazer, né? Hoje, claro. Deixei lá pra galera. Vamos lá então. Vamos que vamos. Beleza. O referendo é você alterar uma lei que já existe. Né? Ou seja, é a questão de você ter a vontade da população. É uma consulta popular, é isso. Tanto o referendo quanto o plebiscito são consultas que são feitas à população, pô. A gente teve aí, por exemplo, né, o referendo um tempo atrás do desarmamento. É uma consulta pública, é isso. Uma consulta pública. Tá? Uma consulta pública, é isso. Aí tem a questão da fiscalização contábil. Isso aqui a gente vai falar, próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, né? Aqui o Poder Executivo, né? Aí vem o prefeito, o vice-prefeito, né?
Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais, diretores equivalentes. Sim, tá aí, né? Prefeito vai ser eleito junto com o vice, por aí vai. E ele vai falando sobre esses detalhes. E o que acontece? Qual é a função lá do prefeito? É administrar, gerir, gestão, aqui, ó, atribuições, ó. Vai ver, ó. Ter ligado a questão do quê? De atribuições, de administração, de gestão, de pessoal, enfim, de tudo. Aqui fala sobre a perda ou extinção do mandato, né? Que é o cara o quê? Exatamente questão de você ter aí situações como você, prefeito, então, questões aí, por exemplo, criminais, questões, por exemplo, de você residir em outro município, outro domicílio, questões de você acumular indevidamente o cargo de prefeito com outro da administração, outro fora, né, outro de uma outra administração pública ou da administração pública. Enfim, situações que você tem aqui que estão sendo colocadas, né? Aí aqui fala sobre a questão da administração pública, né? Como eu falei para vocês, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Ponto, para aí na publicidade. E vai falando sobre as questões aqui, ó, vai colocando sobre tudo isso. Aqui ele fala sobre a questão da prova, né? Cadê? Volta. Deixa eu voltar aqui. Né? Sobre o serviço público, né? Cadê? Acho que eu passei direto. Deixa eu voltar aqui. Pô, correu bastante. A publicidade dos atos oficiais, o que é isso? É a transparência dos atos oficiais, né? Então, olha lá, o ato oficial tem que ser publicado em jornal de alta rotação ou na página da prefeitura, não é? Quer dizer, é isso. Aí falando sobre a questão dos atos, né? Enfim, características que você tem, né? De grande importância e que é bacana a gente entender, né? Um pouco, né? Não se prender muito aos detalhes, gente. Claro, né? Questão de lei orgânica, como eu falei com vocês, você mata mais na parte. Aí fala sobre família, educação, disposto. Ah, Anderson, essa parte aqui de educação. Pô, meu amigo, essa parte de educação aqui você não vai precisar ler. Por que tu não vai precisar ler? Porque é exatamente o que nós estudamos em leis educacionais. Exatamente, sem tirar nem pôr. Então, assim, você não precisa. Olha lá, característica que você tem, né? Você sabe que na gestão democrática do ensino público, tudo aquilo que está descrito na LDB, pô. Tudo aquilo que está na LDB. Então são coisas que você automaticamente já elimina. Situações que você observa aí, né, que automaticamente junto à lei orgânica você já vai cortando para não precisar estudar, não é? Bom, visto isso, deixa eu voltar aqui, falar com vocês. Dando uma olhadinha na lei orgânica, né? Claro, depois você vai ler com mais atenção,
com tudo ali relacionado a isso, fala do meio ambiente, aquela coisa toda. Vamos ver como é que cai em prova. A gente vai ver aí algumas questõezinhas para a gente ver como é que é cobrado em prova. Até porque assim a gente consegue, enfim, enxergar como é que é cobrado, né? E tal. Vamos lá, vamos ver. Então temos algumas questões aqui, né? Beleza? Questão número 1. Assinale a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município. Letra A de amor. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno. Entidade adotada de autonomia política, administrativa, financeira, integrante do Estado do Rio de Janeiro e união indissolúvel da República Federativa do Brasil. Resposta, letra A de amor. O que está sendo dito aí? Bom, o que é município? É uma pessoa pública de direito público, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, não é privado, é público. Autonomia política, por quê? Porque você tem aí prefeito, porque você tem vereadores, porque você tem uma vontade popular que emana, né, por conta do federalismo. E essa autonomia é o quê? Além de política, é administrativa, é financeira. No entanto, é uma união indissolúvel do Brasil. Por exemplo, Saquarema não pode virar um país, caso queira, porque é uma união indissolúvel. Tá? Exatamente por isso que a resposta é a letra A de amor. Questão 2. A lei orgânica do município, em conformidade com as regras constitucionais, estabelece as formas pelas quais a soberania popular pode ser exercida. Então, como a gente viu ali, em alguns detalhes ali que foram pontuais ali, colocados, sobre essa questão aí da vontade da população, né? Assinar a alternativa que não corresponde a uma dessas formas. Ou seja, qual que está errado? Bom, a letra A está errada. Em função do quê? Sufrágio universal? Não. Sufrágio universal está certo. Olha lá. O que a letra A está falando? Pelo sufrágio universal e pelo voto indireto. O erro está aí no voto indireto, porque a gente tem um voto direto, secreto e com valor igual para todos, né? Tá? O nosso voto é um voto direto. Eleição indireta, o pessoal tá ligado que aqui no Brasil nós já tivemos no passado, por exemplo, quando Tancredo Neves foi eleito presidente da República, foi por eleição indireta. O que é isso, eleição indireta? Ao invés de nós votarmos no candidato, a gente teoricamente elege os representantes que vão eleger o candidato. Então, tipo assim, quem votou foram os deputados, pronto. Quem elegeu lá Tancredo foram os deputados, não foram a população, não foi a população. Enfim. Exemplo de eleição indireta, né? Voto indireto, né? Aqui não temos. Então, o erro está aí. Repara, questões simples, questões de concurso. Questão 3. Assinale a alternativa que está de acordo com um regramento previsto
na lei orgânica do município. Tá? São poderes do município. Dependentes? Um poder depende do outro? Claro que não, né? São independentes. Se tivesse marcado independente, estaria... Cara, jogo de caça-palavras. Errinho. Trocar uma letrinha no lugar da outra. Entendeu? É mais prestar atenção do que outra coisa. B. São símbolos da cidade. Bandeira, hino e brasão. Porra, resposta, né? Letra B de Brasil. Assinale alternativa que não é um direito do servidor público municipal. Ou seja, caramba, servidor público municipal não tem direito. Né? Pô, tem direito a salário mínimo. Ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo. A resposta é a letra B de Brasil. Né? Que ele coloca aí também relacionada a isso. Questão 6. Assinale a alternativa correta. A posse em cargo público independe de prévia inspeção médica? Claro que não. Para você tomar posse de um cargo público, necessariamente você tem que passar por exames médicos ali. No caso, eles vão pedir lá para cima de 35 anos, eletrocardiograma. Para todo mundo vai pedir exame de garganta, vista, sangue. Normalmente é isso que pede. B. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contado no ato de provimento. Agora, não pode ser prorrogada? Negativo. 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30. Então, assim, são pequenos detalhes, sabe, gente? Que o cara vai mudando ali. Só para tentar ali engabelar a pessoa. Tá? A posse não pode ser dada por procuração específica? Pode. Se você der a procuração, passar uma procuração específica para alguém, ela, assim como ela responde por você, né, ela também pode tomar posse de cargo público por você. Quem não sabia está sabendo agora. Beleza? Aí, letra D. No ato de posse, o funcionário fica dispensável de prestar declaração de... Não, nem pensar. O que acontece? Quando você toma posse do cargo público, né, e vai tomar em nome de Jesus, amém? Amém. Isso. O que você vai fazer? Você vai prestar uma declaração de bens. Uma declaração de próprio punho, é simples. Você vai chegar lá, vai preencher mais ou menos tudo que você tem de valor que está no teu nome. Aí vai estipular ali um valor. Beleza? E, assim, mais ou menos um valor de mercado aproximado. Ah, eu tenho um carro, tal, ano tal, o valor é tanto. Eu tenho uma casa, não sei tal, o valor é tanto. Mais ou menos isso. E aquilo ali ficar arquivado. É para assim, para questões, situações ligadas a enriquecimento ilícito, entendeu? Por exemplo, pô, se você não tem uma Ferrari antes de trabalhar na prefeitura de Saquarema, como professora, provavelmente você não vai ter uma Ferrari depois que você trabalhar como professora em Saquarema. Porque a Ferrari é um carro de $1,5 milhão de dólares, né? Dá, sei lá, 10 milhões de reais a porcaria do carro, beleza? E assim, teu salário é incompatível com a tua renda. A não ser se você tem uma outra atividade fora e declare, obviamente, isso em imposto de renda, aí sim, vai ter sua Ferrari, mas fora isso não. Exatamente essa declaração de posse aí é por causa disso. Bom,
A posse e aceitação expressa das atribuições, deveres, responsabilidades inerentes do cargo, etc, etc. Tá certo, a letra E é a que deveria ser marcada. Questão 7. São regras pertinentes aos servidores públicos. Assinale a alternativa correta. Né? O gozo dos direitos políticos não é um requisito. Claro que é um requisito básico. Está errado. Por quê? Se você tem direito político cassado, você não pode ser servidor público. Né? O prazo de validade do concurso, as condições de realização, os requisitos para a inscrição dos candidatos não precisam estar no edital? Claro que precisa. Cadê o princípio da publicidade? Pô? Tem que ter publicidade. A publicidade é exatamente isso. A publicação no edital é o princípio da publicidade. Tem dinheiro público, tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Tem dinheiro da Prefeitura de Saquarema envolvido? Então tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Questão letra C, né? Aí, isso. 7, né? Pode ser realizado novo concurso público mesmo quando houver candidato aprovado no concurso anterior e a validade não expirou? Claro que não, pô. Claro que não. É ilegal isso. Né? Resposta certa, claro que a letra E. O candidato deverá corresponder ao perfil definido e aos requisitos exigidos para preencher o cargo. Que requisito é esse? Escolaridade, enfim. Aí essa questão 8 aqui, o gabarito é letra B. Vou dar só o gabarito. Claro, porra, nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo é você empregar parentes em cargos públicos. Não é? Isso que é nepotismo. Então, claro que é proibido junto à administração pública. Isso, não tem nem o que questionar quanto a esse ponto. Questão 9. Assinar a alternativa que está de acordo com a lei orgânica do município. 9. O exercício do direito de propriedade não precisa observar a função social e as exigências do plano diretor. Então, para que serve o plano diretor? Totalmente errada. Tanto tem que observar a função social quanto as exigências do plano diretor. B. Plano diretor é o planejamento da cidade, né? O que vai direcionar as ações da cidade, né? B. A política urbana no âmbito municipal não disciplina o controle do solo urbano. Isso pode ser na prática, meu amigo. Porque o que tem gente ocupando desordenadamente, porra, aqui no Rio de Janeiro então, gente, cara, essa aula eu estou sendo transmitida aqui do centro do Rio de Janeiro, né? Aqui no centro do Rio de Janeiro o que mais tem é isso. Mas na teoria tá errada. Na teoria, claro que o município ele disciplina do controle do solo urbano, tá? Se quem já leu a história de Saquarema, a história que no caso está no site da IBAN, né? Eu estava fazendo uns estudos sobre ela. Você viu lá que nos anos 50 a prefeitura doou, né, vários terrenos, várias glebas para o pessoal mudar para lá e tal, mas foi uma doação. Mas é uma organização, não é o cara chegar, tomar posse, ocupar, entendeu? Pelo certo, pela lei não. Tá? Letra C. A política urbana a ser formulada pelo município atenderá ao seu pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, com vistas à garantia e melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Resposta certa, sem sombra de dúvida, letra C de coração. Ok? Beleza?
Questão 10. Ao município é vedado. O que não é permitido para o município? Fixar o local de estacionamento público. Táxi. Ah, pô, então ponto de táxi, rodoviária. Claro que é, cara. Entendeu? Isso não é vedado. Isso é permitido. Vedado é o que não é permitido, gente. Tá? É o termo que ele utiliza na lei orgânica. Agora, ó, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada a forma da lei, a colaboração de interesse público. Claro, óbvio que essa letra B é vedada. Meus amigos, mas Anderson, pô, Marcelo Crivella botava culto dentro da prefeitura do Rio. Ok. Ah, Anderson, a mulher do Bolsonaro falou que tinha demônio lá não sei aonde, lá do, acho que no Palácio do Planalto, sei lá, no Alvorada, que tá tudo endemoniado, cultos, né, etc. Gente, mas isso é ilegal. Você há de concordar comigo, gente, que o Brasil é um país laico. E se a partir do momento que eu não discrimino uma pessoa por raça, não discrimino a pessoa por cor, não discrimino a pessoa por sexo, por gênero, por sexualidade, eu também não posso criar qualquer forma de discriminação por questões religiosas. Entendeu? Isso, obviamente, o que está na lei orgânica. Por isso que a questão é essa letra B que estamos marcando aí. Ok? Dúvidas, perguntas, colocações? Comentários? Bate-papos? Fluiu? Maneiro? Questão 11. Poder municipal pertence ao povo, que o exerce através de representantes eleitos para o legislativo e o executivo, ou diretamente, segundo estabelecido nessa lei. De acordo com a lei orgânica, quais são as formas do povo exercer o poder junto ao poder municipal? Então, que forma? Pô, vamos lá. Voto direto e indireto? Indireto não. Letra B. Eleição. Mas quem é que tá aí? Eleição majoritariamente definida por lei. Oh, por meio de orçamento participativo do município? Não é bem por aí não. Vamos ver as outras. Claro, evidentemente, sem sombra de dúvida, letra D, de delta. Sufrágio universal, agora sim. Sufrágio universal à vontade popular. Voto direto, secreto, pela iniciativa popular, como plebiscito e como referendo. Tá certo? É a letra D. Letra D de dragão. Beleza? Questão 12. Acerca das regras constitucionais federais que regulam a formulação de uma lei orgânica municipal, assinale a alternativa errada. Então,
Eu quero saber qual é a besteira que está aí. Ah, isso aí, questão menos intensa para cair. Vou te dar o gabarito, mas vou falar letra B de bravo. Beleza? Questão 13. Em relação ao conteúdo... Oi, fala comigo. Não, é porque essa questão aí é uma questão que ela praticamente ela só caiu uma vez, cara. E assim, a tendência é que ela não cai de novo. Mas, assim, o interstício, no caso, que está aí, mínimo, né? Na verdade, ele substituiu a questão do mínimo pelo máximo, né? É diferente, por isso que está errado. Mas, assim, não se prenda muito a ela, não. Entendeu? Fala comigo. Sim. 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 Na declaração de bem na declaração de bem tu vai botar como financiamento, né? Você vai botar que está financiamento, financiada, que tem, né, um X de parcelas que já foi paga e que esse X parcela... Ah, então você vai botar que é sua. Já está quitada. Olha, já está quitada e tal, entendeu? Mas no dia lá, você vai pedir orientação quanto a isso. Mas o interessante é que você coloque, até porque é um bem de um valor alto, né? E assim, aí é difícil também, cara, dar problema assim. Ainda mais quando dá problema, normalmente dá problema porque o pessoal tá roubando mesmo, a verdade é essa. Mas assim, você bota porque, né, de repente você passa depois de um ano. Ah, então a pessoa adquiriu um apartamento de tantos mil ou milhões, não sei qual foi o apartamento que tu comprou, desse tempo, não sei, entendeu? Aí tem toda uma questão ligada a isso, entendeu? Tá? Pois bem, beleza? Vamos lá? Questão 13. Em relação ao conteúdo de lei orgânica do município, assinar a alternativa correta, né? Bom, porra, claro. Oi, fala comigo. Tá? Pera aí, vou voltar aqui. Todos estão me vendo, me ouvindo bem? Ou está falhando, tá? Vamos lá então. Show, vamos lá. Vamos lá para a gente finalizar aqui então. O pessoal tá conseguindo enxergar então? Tá, né? Bom. Tá. São essas coisas tecnológicas que às vezes a gente apanha um pouquinho, mas enfim, já estamos nos acostumando cada vez mais a isso, né? Então, questão 13. Em relação ao conteúdo de lei orgânica municipal, assinale a alternativa correta, né?
Questão 13. Questão 13, alternativa correta. Vamos direto a ela. Letra B de Brasil. O que ele está dizendo na letra B? É vedado cobrar o usuário pelo serviço de saúde pública, do SUS. Como assim vedado? Você não pode, é proibido, vedado é proibido, gente, é isso. É só você substituir o termo vedado pelo termo proibido. Não é proibido você cobrar uma pessoa pelo SUS? Claro que é. O SUS é o sistema público de saúde. Então, claro que ela está correta, beleza? Letra B de Brasil. Legal? Questão 14. Essa daí eu até copiei de São Paulo, mas é a mesma coisa, praticamente a gente faz aí. Lei orgânica do município atribui Tribunal de Contas do município. A gente vai falar mais disso na próxima aula, tá? A resposta ali aponta a letra B de Bravo também, né? Apenas a 1, correto, né? Ou seja, pela Câmara Municipal, ou, no caso, pela Câmara dos Vereadores de Saquarema, entendeu? Que essa foi a questão adaptada aí de outro município, entendeu? Mas aí houve essa pequena falha aí porque entrou São Paulo. Aí eu estou te dando só a resposta por causa disso, tá? Pequena falha ali, um lapso que teve ali na hora de consertar ela, fazer ela, né? A respeito do prefeito municipal, é incorreto afirmar. Então, prefeito, o que está errado afirmar em relação ao prefeito? O prefeito poderá licenciar-se quando o serviço ou uma missão de representação do município. Sim, ele pode entrar de licença, né? E exatamente representando o município. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago. Perfeito. Sim. Entendeu? Se não tiver declarado uma força maior, é colocado como vago. C. Prefeito não poderá, sob pena de perda do mandato, desde a expedição do diploma, fixar domicílio fora do município. Perfeito. Resposta letra D de Delta. Mas, Anderson, eu conheço prefeito, né, de cidade da Baixada Fluminense que mora na Barra. Cara, eu também conheço. Entendeu? No entanto, o domicílio eleitoral dele lá na justiça tá em algum bairro aí da prefeitura. Porque, tecnicamente falando, sob pena de perda de mandato, o prefeito tá lá, a questão dos impedimentos, né? Depois você dá uma olhada lá na parte dos impedimentos, que fala sobre isso. Você não pode fixar domicílio fora do seu local de trabalho, você é prefeito, né? Característica que você tem, né? Enfim. Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papo, gente. Tem gente que levantou a mão aí, pode perguntar, ou apertou o botãozinho sem querer, ou eu já acabei respondendo. Então, a respeito do prefeito municipal é incorreto afirmar. Ih, rapaz, deu uma piscada aqui, gente. Ué, mas o prefeito ele não pode fixar. Não pode ser essa daí então. Não pode ser. Essa questão aí está sem resposta.
Questão 15 está anulada. Com certeza, é correto, Ratificando, gente, a questão 15, ela tá anulada, tá bom? Ela tá sem resposta. Realmente, essa daí é uma que o gabarito tava apontando uma letra, mas aconteceu esse mesmo problema também. Tá certa mesmo, Não pode ser esse que o gabarito tá apontando, não. A questão 15, ela está anulada, ela não tem resposta. Entendeu? Então, tá show de bola. Ah, pô, valeu, show de bola. Obrigado, hein? Te agradeço. Inclusive, porque essa daí eu já tinha até feito essa daí, mas realmente eu me pisquei quanto dei uma pequena falta de atenção quanto a isso. Fala comigo, pode falar. Isso, sufrágio universal. Vontade popular. Sufrágio universal é a vontade, isso, é a vontade popular. É o desejo, o anseio da população. Mais alguma pergunta? Dúvidas? Somente? Show! Então, meus amigos, um abraço, um beijo do professor Anderson e lembrando a todos que quinta-feira, das 18 às 19, vocês vão ter uma aula comigo falando sobre parte de conhecimentos gerais de Saquarema, tá? Vamos falar sobre os distritos de Saquarema, vamos falar sobre, enfim, datas comemorativas e tudo aquilo lá. E, obviamente, logo depois, né, já vai estar linkado a professora de português e vai dar sequência com a aula de redação, tá? Tá lá no horário direitinho. Então a segunda aula de redação, para você tirar todas as suas dúvidas na parte gramatical, né? Ali já a partir de 18h45, né? Que ela linka e já passo a bola para ela já, beleza? Forte abraço, meus amigos. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.